Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem, Senhor. E Jesus chorou. Então os discípulos, os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto
com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, aqui presentes, minha saudação mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da nossa rede Excelsior de comunicação. Estamos iniciando a 5ª e última semana da Quaresma. E no próximo domingo, dia 29, iniciando a Semana Santa, tendo mais uma vez a graça de celebrar e vivenciar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Teremos mais uma vez, se Deus assim permitir, a oportunidade de celebrar a Páscoa, de fazer o exercício da conversão e a experiência de vida nova, de fazer o esforço para acreditar na possibilidade de dias melhores, de transformação da sociedade na vitória da paz, mesmo com tantas violências, com a realidade da guerra que estamos vendo. Nesta perspectiva, a liturgia de hoje indica sinais do que pode ser renovado na nossa vida. Indica a esperança de um novo mundo, vislumbrando um horizonte novo, um mundo mais fraterno. As leituras que ouvimos oferecem-nos palavras confortadoras e carregadas de ânimo. O profeta Ezequiel, na primeira leitura, fala para um povo que estava exilado, escravizado, oprimido, desanimado, decaído e comparado a ossos ressequidos dentro de uma sepultura, onde não existe sinais de vida. Nesta realidade de desencanto, o profeta lembra que Deus não abandona o seu povo. Quando tudo parece perdido e sem saída, Deus lá está, transformando o desespero em esperança, a morte em vida. Deus mostra que em cada instante da história Ele está presente, recriando o seu povo, transformando-o, renovando-o, encaminhando-o
para uma vida plena, para a libertação de toda submissão, escravidão e opressão. Deus não nos abandona. Seguindo o mesmo raciocínio, São Paulo, na segunda leitura, afirma que o Espírito é o responsável pelo fato de se experimentar a vida nova que Deus oferece ao homem para ele crescer e se desenvolver. O acontecimento da morte e ressurreição de Lázaro, ou reanimação de Lázaro, descrito no evangelho que ouvimos, pode ser refletido a partir de duas vertentes. Primeiro, Jesus revela amizade, atenção e preocupação com uma família que chora a morte de um dos seus membros, a morte de Lázaro. Portanto, uma família que enfrentava uma realidade de morte, de tristeza, de desilusão, de perda de um ente querido. Aquela família é apenas uma referência do amor de Jesus por todas as famílias, por nossas famílias. Portanto, quando enfrentamos qualquer problema em nossos lares, Ele vem ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro de Marta e Maria. Ele acompanha de perto, Ele vem em nosso auxílio. Sabemos quantas famílias choram a morte de seus filhos, vítimas de violências, de homicídios, de suicídios, de feminicídios, de acidentes, de fatalidades, como consumo de drogas e tantas outras causas. Eu quero citar o exemplo de Tamires, uma adolescente de 14 anos, residente aqui bem próximo do aeroporto Itinga, desaparecida no dia 12 de março, e no dia 16 foi encontrada morta. Acho que todos nós acompanhamos com tristeza esse acontecimento. Vamos imaginar a mãe de Tamires, Dona Ana. A mãe de Tamires, Dona Ana, e tantas outras, são as Martas de hoje, são as Marias de hoje, que choram a morte de seus filhos, assassinados quase que todos os dias nas periferias de Salvador. E são sempre jovens pobres e pretos. Imaginem o que essa menina não sofreu. Ela não deve somente ter sido morta, ela deve ter experimentado torturas e, quem sabe, outras atrocidades. Não podemos nos conformar
Não podemos cruzar os braços e achar que é algo normal. Não, precisamos gritar, pedindo justiça e pedindo paz. Pelo sofrimento das Martas e das Marias de hoje. O milagre da reanimação de Lázaro, ou da ressurreição de Lázaro, é uma indicação da vida nova, que não conhece mais a morte e que toca o coração de todo aquele que crê. Nós não podemos desanimar e perder a esperança. Precisamos continuar crendo que a paz poderá ser uma realidade entre nós. As palavras de Jesus ditas a Marta hoje são as mesmas dirigidas aos que perderam seus entes queridos. De modo particular, a dona Ana, mãe de Tamires. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Portanto, ressuscitarão com ele. Mas a dor, o sofrimento experimentado por dona Ana e por tantas mães, acompanharão essas pessoas até que elas morram, porque nunca mais esquecerão a morte trágica de uma filha ou de um filho. Segundo, a narração da reanimação ou ressurreição de Lázaro favorece mais uma oportunidade para a auto-revelação de Jesus, através do testemunho e profissão de fé, feita por Marta, após ter sido interrogada sobre se acreditava ou não que ele era a ressurreição e a vida, dizendo: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos a percorrer o caminho quaresmal, o caminho que nos leva em direção à Páscoa, à vida nova, à ressurreição. É uma boa oportunidade para redescobrirmos o compromisso que assumimos no dia do nosso batismo e para direcionarmos o sentido da nossa existência. Talvez as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração estejam enfaixados por ligaduras que nos prendem na morte e que nos impedem de sair dos túmulos sujos em que nos deixamos encerrar pelo nosso egoísmo, pelo nosso comodismo, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição, pela nossa autossuficiência. Talvez necessitemos de prestar atenção à voz de Jesus que nos chama: Lázaro, sai para fora. Quem sabe se Jesus não está pronunciando o meu nome, o seu nome, pedindo que cada um de nós possa sair do túmulo onde se encontra e se liberte das amarras pelas quais estão presos.
e nos convida a começar uma vida nova, uma vida gloriosa e cheia de sentido. A palavra de Deus continua a desafiar-nos à conversão, ao reencontro com Deus, à vida nova. Este é um tempo de desatar os nós que nos prendem à morte, de sair dos cantos sombrios do nosso comodismo e de abraçar aquela oferta de vida nova que Cristo nos oferece. Você que está triste, você que está desanimado, você que está deprimido, escute a voz de Jesus, que chama, que grita o seu nome, pedindo para você ressurgir, para você se libertar. Amém.